Bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom estar com você aqui novamente para compartilhar um pouco mais da Palavra de Deus. Mas antes de lermos a Bíblia, eu quero aqui expressar os meus sentimentos sobre a perda de duas pessoas que nós conhecíamos. Um deles foi seu João, que ontem caiu dentro de casa, foi levado para o hospital, veio a óbito e hoje foi sepultado. A sua família está muito triste, estivemos com eles, por quem eu peço oração, sua esposa e todos os seus filhos, todos os seus familiares. E um outro amigo conhecido nosso, Bua, ele que trabalhava na Guarda Municipal de Magé, também uma pessoa muito querida na comunidade onde morava. O Bua morreu em função da Covid-19. Eu peço oração pela sua esposa Kelly. Dito isso, eu quero te convidar para abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler hoje os 2 primeiros versículos. Hoje a minha palavra é uma palavra voltada para um tema único. Vamos intitular essa mensagem como Profetas. Eu penso que os dias que estamos vivendo, o tempo que vivemos, é um tempo em que nós queremos e precisamos ouvir palavras proféticas, que são palavras de homens de Deus. Vamos ler o texto sagrado. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem nos escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo. Querido, primeiramente, esse texto foi escrito para exaltar e glorificar o nome de Jesus, o Supremo Criador do céu e da terra, Filho de Deus e o Supremo Profeta, o mensageiro do Pai que veio a esse mundo para trazer a sua palavra, para trazer a graça e salvação para todos nós. Mas eu quero falar também um pouco sobre aqueles homens que Deus usou no passado para falar a respeito da palavra de Deus. E certamente hoje Deus quer usar homens assim para falar a respeito do seu evangelho, falar a respeito de Jesus. Homens comprometidos, homens confiantes em Deus, homens que se espelham em Cristo para poder desenvolver seu ministério. Mas vamos ao estudo. Primeiramente, o que é profeta? Quem eram os profetas? Profeta era alguém chamado por Deus para cumprir uma tarefa ou várias tarefas, especialmente para entregar a mensagem de Deus. Normalmente, quando um profeta começava a falar, ele dizia: assim diz o Senhor. E Deus chamou homens comuns como eu e você. Chamou também mulheres para entregar a sua palavra. Pessoas com personalidades diferentes, em situações bem diferentes, para fazer e dizer coisas diferentes vindo da parte de Deus. Para pessoas diferentes, em tempo diferente, mas mensagens específicas para serem entregues. E quem eram os profetas? Quais as características deles? Posso apontar algumas. Primeiramente, eram homens piedosos. Eu vejo no Antigo Testamento um homem como Abraão, homem que foi capaz de abrir mão, de escolher a melhor parte da terra, para que seu sobrinho pudesse ter seu sonho também realizado. Homem piedoso que lutava por aqueles que ele amava. Homem de fé, homem de Deus. Profeta também era chamado de homem de Deus, assim como foi o profeta Elias. Por onde ele passava, o caminho onde ele trilhava, alguém dizia: ali vai o homem de Deus. O simples olhar, o simples comportamento daquele homem, daquele profeta chamado Elias, indicava que ele era um homem de Deus. Profeta também
era e sempre foi um orador a quem Deus confiava uma missão. Eu vejo na Bíblia homens como Moisés e Arão, a quem Deus encarregou de tirar o seu povo da escravidão do Egito e levá-los para uma nova terra. O profeta também era identificado como vidente, aquele que conseguia ver o que Deus queria e transmitir ao povo, como foi o caso de Micaías, o profeta, que levou a mensagem para os reis de Judá e Israel antes deles irem para a guerra, no caso Acabe e Josafá. O profeta também era o instrumento da comunicação divina, era e ainda é, até hoje. Por isso, meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Se você se enquadra num perfil profético, se você é um homem piedoso, um homem de Deus, um orador a quem Deus confiou uma missão, um vidente, porque consegue enxergar a vontade de Deus para esse mundo, se você é um instrumento da comunicação divina, você tem perfil de profeta, de anunciador do Evangelho. Mas um profeta, ele precisa ser comprometido com Deus. Ele precisa ser transparente, ele precisa ser honesto, precisa ter bom testemunho. E quando eu digo comprometido com Deus, ele tem que ter a coragem, a habilidade de falar aquilo que Deus está mandando ele dizer, porque o seu compromisso é com Deus. O profeta, ele não pode escolher quais as palavras ele pretende dizer, a não ser as que estão na palavra de Deus, na Bíblia. Ele pode até selecionar a forma dele falar, mas a sua pregação está respaldada na Bíblia, naquilo que é ético, naquilo que o homem, a mulher precisa e deve seguir, é a orientação para o ser humano, está na palavra, assim nós cremos, assim é a vida do profeta. Um profeta, ele não pode estar preso a político A, B ou C, a ideologia A, B ou C. O seu compromisso é com Deus, a sua ideologia é com Deus. Eu às vezes vejo homens de Deus, profetas, com medo de falar certas coisas, porque pode ofender algum outro líder. Querido, se é bíblico, se Deus manda, fale e não te cale. Não te cale, vai adianta, fale, porque o seu compromisso é com Deus. Você foi chamado para pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Um profeta não pode se comprometer com o capitalismo, ou com o socialismo, ou com qualquer que seja a ideologia. O profeta está comprometido com o povo, em cuidar do povo, cuidar de rebanho, cuidar de ovelhas. O profeta deu a sua vida para o Senhor Jesus. Essas são algumas características do profeta que eu gostaria que você pensasse. Se você está enquadrado nesse perfil, pense, você pode ser um profeta. E se você é profeta, o seu compromisso é com Deus. Cuidado para não ter compromisso com outra coisa. Cuidado para não se embaraçar com as coisas dessa vida. Amém, querido? Eu vou deixar para pregar a outra parte dessa mensagem amanhã. Esse assunto é muito rico, ainda tem algumas coisas que eu gostaria de falar, então eu vou deixar para fazer a parte 2 dessa mensagem amanhã, tá ok? Então hoje ficamos até aqui, ficamos com a palavra até esse momento, porque eu também quero orar por você. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por entender, Senhor, a nossa missão, a nossa função profética. Entender que o nosso compromisso é contigo, Pai. Entender que o nosso compromisso é com a verdade. Entender que o nosso compromisso é com a transparência, com a sinceridade, com o amor, com o exemplo que Jesus deixou para nós. Ajuda-nos, Deus, a cumprir nossa missão profética. Ajuda-nos a pregar a Tua palavra, ensinar, abraçar aquele que está caído, aquele que precisa de graça e misericórdia. Senhor, peço também por aqueles que estão enlutados. Peço que o Senhor abençoe, que o Teu Espírito Santo possa visitá-los, guardá-los e livrá-los de todo mal. Senhor, sê com nossa cidade, com nosso estado, com a nossa nação, sê com cada tribo dessa terra, meu Deus, com cada nação, com cada povo, Pai.
livra-nos da doença. Ó Deus, levanta em nosso meio um tempo de verdade, um tempo de honestidade, um tempo de sinceridade em nossa sociedade, Pai, em nossas famílias, em nosso coração. Que sejamos como profetas, Senhor, do passado, que tinham compromisso contigo, Senhor, e não tinham medo, ó Deus, de fazer aquilo que era correto. Ajuda-nos, ó Pai, a ser assim. E abençoa, Pai, o teu povo. Abençoa-nos nessa noite. Abençoa cada coração que nos ouve. Nós te suplicamos no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina hoje para todo sempre. Amém, Senhor. Deus te abençoe, querido, querida. Um beijo no seu coração, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.